Fala guerreiro, fala guerreira, caveira. Estamos juntos nessa. Vamos para mais uma aula de geografia, retratando um pouco sobre os climas pernambucanos, falando sobre a classificação de Köppen, tá? Conteúdo que a galera vem perguntando demais, vem falando muito, indagando muito aí no WhatsApp, perguntando aí nas redes sociais e dizendo, professor, classificação de Köppen, conteúdo bem difícil. Tem como se eu fazer lá uma aula ministrando sobre essa temática, sobre esses conteúdos? Claro que sim, a pedidos estamos aqui, tá bom? Olha só, antes de mais nada eu quero mostrar para você de onde eu tirei as informações que estão aqui nesse slide, neste material, tá? Eu tirei a minha aula lá do resumo básico que eu tenho sobre o mapa pernambucano. Olha só, esse mapa aqui, ó, você pode encontrar lá na página 14, neste endereço aqui, ó. É onde eu tiro todas as minhas aulas, todas do Atlas Geográfico. Então, assim, se você não acredita, cara, é uma questão de opção sua, né? Mas eu procuro sempre mostrar fatos aonde a fonte de onde eu tiro e como eu tiro essas informações, tá certo? Lá do site do território pernambucano, né? A CONDEP, aonde eu tiro as informações das características principalmente naturais do território pernambucano. Então você tem que ter em mente isso. Quando você tiver com determinada dúvida, você tem que ir diretamente lá no território e no Atlas Geográfico, sem estar contando com a apostila, porque a apostila muitas daí tem senso comum. A galera termina fazendo muita apostila baseada no que conhece sobre geografia geral e nada de geografia de Pernambuco, tá? Então, vai lá, eu vou deixar esse endereçozinho aqui na descrição para você ir lá e baixar. Olha só, quando chegar lá, você vai encontrar essa página aqui, tá? Aonde nessa página você vai vir aqui, você vai clicar. Ele tem cerca de 730 megas, eu não me recordo bem. Então você vai ficar apertando o F5 lá no teu computador, atualizando até ele baixar. E outra coisa que eu percebi também, olha só, se liga aí, olha para cá, olha para cá. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha para cá. Tá vendo esse nomezinho errata? O que seria isso? Para a gente findar todas as dúvidas relacionadas a esse conteúdo. Tiago, o ponto mais alto de Pernambuco é o quê? É o bico do papagaio. É o bico do papagaio. Eu vi, teu material tá errado. Eu vou provar para você que não está e eu quero colocar um ponto final nisso. Dá uma olhada nessa errata aqui. Folha 16, parágrafo 4, linha 2, onde se lê o ponto mais alto, lê-se o segundo ponto mais alto. Quem foi que disse isso? Diretora de Estudos Regionais Urbanos da Agência de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco. Ah, prova onde é que está? Olha aqui. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor para você ler. Olha aqui. Bora lá? Vamos ver onde é que está? Folha 116. Está aqui. Quarto parágrafo. 1, 2, 3, 4. Quarto parágrafo. Linha 2. 1, 2. Vamos procurar? Onde se lê Pico do Papagaio, o ponto mais alto do estado. Lê-se o quê? O segundo. Olha aqui, ó, o segundo. Então troca. O ponto mais alto. O segundo. Então tem muito material no YouTube dizendo que o bico do papagaio é o ponto mais alto. Não é o ponto mais alto. É o segundo. Então pega esse vídeo aqui, bota nos grupos do WhatsApp aí que a galera tá colocando para você dizer e deixe, meu amigo, que as informações elas por si só elas falem. Beleza, galera? Então, fica essa dica para você, tá certo, galera? Professor, o ponto mais alto, professor, o ponto mais alto. Meu amigo tá aqui. Eu resolvi colocar no YouTube exatamente para a galera aí já sanar todas essas dúvidas, tá bom? Pessoal, vamos lá? Vamos iniciar aqui o nosso conteúdo retratando aí as bases climáticas do território pernambucano. Olha só, veja bem, antes de nós iniciarmos, nós temos aqui a classificação de Köppen, que vai ser exatamente, galera, modificado em toda a estrutura do território a partir das letras. Cada uma dessas letras mostra uma classificação geral, mostra exatamente uma base geral. Então, o B, o C, o A, que são letras maiúsculas, vão mostrar um tipo climático predominante.
E quando nós falamos de clima, nós falamos sobre um conjunto de elementos e fatores que vão determinar a ambientalização do espaço pernambucano. Como, por exemplo, nós temos aqui a base longitudinal, certo? Longitudinal. A base longitudinal é a base que vai de oeste até leste. Essa base aqui, nós temos alguns pontos específicos que vão formar o clima pernambucano, que são os chamados elementos, certo? E são os chamados fatores, elementos e fatores geográficos. Dentre esses elementos, nós vamos ter a temperatura, nós vamos ter a umidade, nós vamos ter a pluviometria, nós vamos ter os ventos. E dentre os fatores, nós vamos ter a latitude, a altitude, a maritimidade e as massas de ar. São formações que, consequentemente, geram um processo de modificação climática a partir do litoral até o interior. Você pode ver que no litoral nós temos a formação tropical, aonde, a partir do momento que nós entramos para o interior, nós vamos tendo o chamado clima semiárido. E esse clima semiárido, ele está exatamente modificado através dos fatores geográficos. Aqui nós vamos ter um dos principais pontos chamado Planalto da Borborema. Tá? E esse Planalto da Borborema é um planalto que gira em torno aí de 800 a 1000 metros e que é um divisor de águas. Nele nós vamos ter um processo de formação de elevação que poucas massas de ar, que pouco a massa de ar equatorial atlântica vai passar para as áreas do interior, fazendo que como o sertão do Mochotó, o do Pajeú, Itaparica, até Araripe e o sertão de São Francisco, vem exatamente sofrer com a chamada seca. Então, nós temos aí um processo climático bastante interessante. Primeiro, a temperatura, a umidade, pluviometria e depois a ventilação. E aí nós temos os fatores. Esses fatores eles vão modificar completamente a base climática por todo o território, diante das bases longitudinais, tá certo? Vamos estudar um pouco aí essa questão? Vamos ver um pouco aí quais são os tipos climáticos que giram em torno do território pernambucano, entendendo a primeira. Nós vamos começar aqui desde da base do interior para o litoral. Esta área aqui, nós vamos ter o B, tá? Nós vamos ter o S, nós teremos o H e o W. E o que significa cada um deles? Olha só, veja bem. Vamos colocar aqui algumas características. Eu vou colocar eles separadamente para você entender quais são os principais pontos, o que significa cada uma dessas siglas aqui. Pessoal, o B significa que esta área, onde nós temos o sertão do Araripe, do São Francisco e parte do sertão central, nós teremos um clima árido. Uma das principais características dessa letra B, lá na classificação de Köppen, é que esse clima ele é árido. Como assim, Tiago, um clima árido? O clima árido, galera, é aquele que apresenta uma estação seca, aonde o S vai ser exatamente formado a partir do chamado clima de estepes. E o que são estepes? São formações semidesérticas que nós conhecemos no território nordestino, exatamente como vegetação de caatinga. Aonde, pessoal, nós teremos uma segunda classificação, uma segunda característica aqui. Dentre essa característica, nós vamos ter um índice de precipitação. Precipitação. Aonde essa base de precipitação, ela é conhecida como base anual. Essa base anual, ela tem um total de uma média compreendida entre 380 a 760 milímetros anuais. Então, é uma característica específica. O B significa o clima árido, o S significa o clima de estepes ou formação de caatinga, onde a precipitação varia de 380 a 760 milímetros. Essa formação é a formação relacionada ao território da caatinga, tá bom? E aí nós vamos ter o H que vai ser uma classificação mostrando que o clima ele é um clima quente e seco. E o W vai mostrar que nós temos as chamadas chuvas de verão, tá bom? Quem tiver dúvida, procure na internet a classificação dessas formações climáticas e você vai encontrar tudo que eu estou retratando aqui. Mas, Tiago, esse B aí, maiúsculo,
Quais são as características que ele apresenta? Nós temos uma característica, pessoal, chamada de evapotranspiração, tá? Evapotranspiração é a forma como as plantas e os componentes hídricos eles evaporam água devido à sua intensidade calorimétrica. A intensidade da temperatura termina por gerar um alto índice de umidade e um aumento na pluviometria. Essa questão sobre a evapotranspiração vai ser exatamente sobre a formação e a atuação da radiação solar. A radiação solar que é bastante intensa devido à localização desse tipo climático, tá certo? Aonde nós teremos os rios que são predominantemente intermitentes, ou seja, são rios temporários. Temporários, exatamente por conta das condições climáticas regionais, tá bom? Olha só, nós não temos aí rios aonde por exemplo, esses temporários, os cursos d'água deles, eles não são permanentes. Não permanentes. Por que não permanentes, Tiago? Exatamente por conta dessa questão climática que vai estar totalmente voltada aí para esta base. Então, como é que isso pode cair na avaliação? Veja bem, a prova pode colocar uma definição sobre a vegetação de Caatinga, a prova pode colocar uma foto, uma imagem, e pedir que você venha assinalar a alternativa que indica o clima propriamente dito daquela vegetação. Então, por exemplo, você tem lá um clima que tem a imagem de alguns cactos, aonde essa vegetação ela é hiperxerófila, que é um dos principais tipos, aqui é junto, tá? É hiperxerófila. Eu dividi exatamente porque nós temos a hipoxerófila, que é exatamente do agreste parte da zona da mata, mais no agreste, tá bom? E aí você tem o seguinte, você tem um clima BSHW, que é um árido, estepes, baixa precipitação, o clima ele é quente e seco e chuvas de verão. Essa questão sobre chuvas de verão nós entendemos como sazonalidade. Sazonalidade, tá bom? É a chamada chuva de verão. Beleza, pessoal? Foi o primeiro tipo de clima? Ótimo. Entendendo que esse tipo de clima ele é um processo de formação bem árido que vai estar relacionado aí à ausência de chuva. Vamos para o nosso segundo tipo climático. Esse nosso segundo tipo climático aqui, ó, ele vai ser da base do sertão do Pajeú e ele vai pegar aí o sertão de Itaparica e parte aí do Araripe e do Central. Aqui nós vamos ter o Araripe, tá? Nós vamos ter aqui o sertão central, nós vamos ter o sertão do Pajeú, nós vamos ter aqui parte do sertão do Moxotó, e nós vamos ter aqui ó, parte do sertão, tanto do São Francisco como o São Francisco não pega, mas pega aqui o sertão de Itaparica. Tá bom? E aí, qual é o tipo climático, de acordo com a classificação de Köppen, dessas bases, dessas localidades? É exatamente o B, que é o clima árido, tá? O B, o S, que vai classificar aí uma base de clima de estepes, que é a formação vegetal, o H, que vai ser o clima seco e quente, e o W. Só que o W vai ter uma aspasinhas aqui, ó. Esse W vai ser o índice de chuvas com aspas, chuvas de verão e outono. Vamos colocar isso? Nós vamos ter aqui, ó, deixa eu colocar aqui em outra classificação para não errarmos aqui, terminar acertando, o B, tá? Vamos colocar aqui o S, estou colocando separado para dar espaço para nós fazermos aqui. O H e o W com uma aspasinhas aqui. E o que é que significa isso, Tiago? O que é que significa o B? O B vai significar, pessoal, que o clima ele ainda é árido. Ou seja, nós temos a base de um clima semiárido, onde a formação ela vai variar entre as formações que nós chamamos de subcaducifólias e hiperxerófila. Nós vamos ter o S, que vai também classificar aqui o clima de estepes, clima que vai favorecer as chamadas estepes, o próprio H, que é exatamente o clima quente e seco, e a única mudança é exatamente as chamadas chuvas de verão a outono.
Beleza? Chuvas de verão a outono. Lembrando que essa parte aqui é uma parte onde nós vamos ter a produção do Planalto Borborema, que vai intensificar os índices de chuva, principalmente nessas áreas norte, aonde o território ele vai rebaixando até chegarmos nas margens do São Francisco, aonde os rios eles vão desaguar de forma endorreica. Beleza, pessoal? Vamos lá? Vamos passando? Olha só, vamos para o nosso próximo tipo de formação aqui, aonde nós vamos ter o clima, aonde nós temos o árido, o de estepes, o quente e seco predominante e chuvas de inverno a outono, vai depender muito da sua formação e do período chuvoso, que vai ser exatamente aqui, ó, na base do agreste meridional, tá? Do agreste meridional, agreste meridional, nós vamos ter o agreste central, tá? E nós vamos ter o agreste setentrional. Setentrional, certo? Nós vamos ter aqui também parte do Itaparica, tá? Nós vamos ter parte do Itaparica e nós teremos parte do sertão do Moxotó. Beleza? Toda essa área aqui, ela vai ser formada pelo clima árido, vai ter presença da vegetação de caatinga também. Nós teremos aqui o H com a letra minúscula, que é quente e seco, e teremos o S com índices de chuva. Então, veja bem, o B vai representar mais uma vez o clima árido. O clima árido. Nós vamos ter a vegetação de caatinga, chamadas de estepes, tá? Aqui são vegetações de caatinga, é a classificação de Köppen, tá, pessoal? Ah, então quer dizer que o clima pernambucano é formado de Mata Atlântica e estepe. Não. As estepes é um tipo de classificação para mostrar que no território pernambucano nós temos a vegetação de caatinga. E essa vegetação vai ser dividida em formações xerófilas, hiper e hipoxerófila. Tem lá na aula sobre vegetação. Tá bom, pessoal? Ele continua sendo um clima seco e quente, tá? E quente, mas vai apresentar índices de umidade. Essas umidades, elas são representadas pelos índices de chuvas. Agora, essas chuvas, elas vão estar exatamente de inverno a outono. Então, nós temos uma maior porcentagem de chuvas aqui. Tá bom, pessoal? Então, nós temos aí classificações que vão diminuindo o índice de chuva conforme entramos para a área chamada área interiorana. Tá bom? Então, bora lá. Vamos passando. Vamos para mais uma classificação do território e agora vamos para o chamado litoral. Toda essa base aqui, ó, ela é formada por fontes litorâneas, onde nós vamos ter a massa equatorial atlântica e além dessa massa equatorial atlântica, nós vamos ter um fator chamado de maritimidade. Maritimidade. E esse fator da maritimidade são ventos carregados de umidade, ou seja, ventos carregados de chuvas que vão atuar no território litorâneo, gerando aí um alto índice pluviométrico nas áreas interioranas, certo? Aqui, pessoal, nós vamos ter uma única classificação. Nós vamos ter a classificação A e nós vamos ter a classificação S com índices de chuva. Essa classificação A, ela é formada exatamente pelo clima tropical, e o S vai ser formado exatamente pelas chuvas, que vão classificar as chuvas aí de inverno a outono. Agora, Tiago, falando sobre essa classificação de inverno a outono, quais são as características? Vamos colocar aqui, ó, características. Essas características elas são formadas através, é considerado um clima mesotérmico, tá? É considerado também apresentando uma temperatura média variante entre os meses mais frios do ano, que nós vamos ter aí de 18 graus Celsius, e nós teremos uma estação, os meses do inverno. As estações definida como formação de altos índices pluviométricos, que é uma chamada de estação invernosa.
invernosa. E essa estação invernosa, ela possui características de chuvas. Tá bom, pessoal? Então nós temos aí a característica do litoral que vai formar aí o clima tropical, sendo aí classificado pela letra A, tá bom? Vamos agora para o nosso quarto, né? A nossa quarta base, acredito eu, né? A quinta base, desculpe. Teremos a quinta base, que é exatamente localizada no sertão do Pajeú. Essa quinta base, ela é formada pela letra C. Pela letra C, nós teremos a letra W com aspas e a letra A com letra minúscula. Essa letra C, pessoal, ela não vai classificar uma característica geral, mas o que é que vai acontecer? Ela vai caracterizar uma base de um clima que é em união. Devido ao fator altitude, nós vamos ter a diminuição da temperatura e o aumento da umidade, certo? Aqui nós teremos índices de chuvas também. Então, quais são as bases climáticas pela classificação de Köppen, formado a partir da letra C? Nós vamos ter o clima temperado, nós vamos ter também o clima temperado quente nessa área, e nós vamos ter o clima subtropical. Tiago, clima subtropical não é no sul, não? Galera, eu estou falando sobre a classificação de Köppen. A classificação de Köppen mostra lá no território pernambucano que a letra C indica esse biotipo climático aqui, tá bom? Então, se na prova cair a classificação do CW aspas A, nós teremos aí esse tipo de caracterização, que vai formar exatamente o clima de altitude, áreas de altitude, tá bom? O W, galera, vai ser formado aí exatamente pela quantidade de chuvas. As chuvas, elas vão estar representadas do verão ao outono, tá bom? E a letra A vai representar o verão quente, tá bom? O verão quente. Então, muito cuidado quando você for interpretar esta aula, para depois dizer que a aula está errada, que o professor está ensinando coisa errada. Não. Quer saber? Pronto, um local que vocês adoram pesquisar. Vá lá no Wikipédia e coloque classificação de Köppen. Pegue a minha aula, pegue cada uma dessas informações e vá lá, dá uma olhada. Eu comparei também com o Wikipédia para depois vocês irem comparar, porque vocês adoram fazer pesquisa pelo Wikipédia. E aí você vai lá, compara e vê realmente se está certo ou se está errado, tá bom? Se tiver errado, deixa o teu comentário aqui. Beleza, galera? Então vamos passando, vamos para a nossa última base climática, que é exatamente o roxinho que está ali, ó. Aqui, ó, o roxinho, território totalmente relacionado com as bases do agreste meridional. Essa base aqui, ó, é do agreste meridional. Beleza? Então, nós teremos aqui a letra C maiúscula, o S com índices de chuva e o A. Veja que o C vai ter também o chamado clima temperado. Nós teremos o clima temperado quente, mais uma vez, e nós teremos o clima subtropical. O S vai ser representado aqui pela questão das chamadas chuvas de inverno a outono, tá certo? E o A vai ser representado exatamente pelo chamado verão quente. Tá bom, pessoal? Então, essa é a classificação de Köppen, esta é a base que nós devemos nos preocupar na avaliação. Tiago, como é que isso pode cair na prova? Galera, pode cair uma imagem retratando a vegetação de Mata Atlântica e perguntando qual é o tipo de formação que nós podemos encontrar lá no território. Tá aqui, ó. Deixa eu apagar. Eu acho que esse aqui não apaga mais não, mas tudo bem. Aí apaga. Olha só, aqui nós vamos ter a vegetação de Caatinga, nós vamos ter a vegetação de Mata Atlântica. Interessante é que vocês vejam aí os principais pontos que relatam as características de cada uma dessas bases vegetacionais. O clima ele é tropical,
O clima ele é tropical e o clima ele é semiárido. Semiárido, tá bom? Em geral, e você vai ter as classificações das subdivisões aí em uma aula específica retratando aí, tá aqui no YouTube também, em uma aula específica falando sobre os climas. Vai lá, procura no canal que tem lá. Faz o seguinte, eu vou deixar na descrição aí a aula que eu falo sobre a questão climática para você dar uma olhada bem direitinho, tá, pessoal? Espero ter ajudado nessa questão sobre a classificação de Köppen para que você estude e caso venha cair na prova, eu lavo as minhas mãos, já não vai mais requerer do meu sangue. Estamos aqui. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês, guerreiros e guerreiras. Caveira.